por todas as coisas, amém? A Ele seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Ao nosso Deus maravilhoso, né? Conselheiro, Deus forte, né? Aquele que nos acordou nessa manhã, né? Cheio de alegria, nessa manhã onde Ele permitiu que fosse homenageado as mães, nesse dia lindo e maravilhoso que Ele nos deu, amém? Então vamos celebrar o nosso Deus hoje com muita alegria. A palavra de Deus lá em Salmo 100 diz assim, põe aí pra gente, meninos, Salmo 100. Convido você a ficar de pé. Isso. Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Celebrai o Senhor com alegria. Hoje você está aqui para celebrar o Senhor, para cultuar o Senhor. Se você ficar sentado, o seu culto será sentado. Se você levantar, o seu culto vai ser de pé. Se você cantar, o seu culto vai ser através de canções. Se você levantar suas mãos e o adorar, o seu culto vai ser esse. Aquilo que você apresentar ao Senhor hoje, Ele vai estar recebendo. Então, apresente o melhor que você tem para o Senhor. Apresente como se hoje fosse o último culto. Porque o amanhã não pertence a nós. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O hoje aqui, Ele nos permitiu chegar. Permitiu a gente celebrar esse dia maravilhoso e comunhar com a nossa família. Agora estamos aqui comunhando com os irmãos. Celebre o Senhor com toda a alegria, com todo o fôlego, com toda a força que você tem. Celebre ao Senhor nessa noite, amém? Vamos estar orando, logo depois o Ministério de Louvor já pode se chegar. Senhor da glória, Pai, toda a eternidade, nós te louvamos e exaltamos o teu nome, Deus, porque tu és santo, 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 Pai. Nós te louvamos e agradecemos o teu nome, porque tu és Deus poderoso, Senhor, porque o Senhor guerreia nossas batalhas, Deus amado, porque o Senhor vai à frente das nossas guerras, ó Deus, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Nós celebramos e agradecemos o teu nome por essa manhã, por essa tarde, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos permitiu ter, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque celebramos com nossas mães, ó Pai, celebramos com nossa família, celebramos com nossos filhos, ó Deus, e agora nós estamos aqui para celebrar em comunhão, ó Deus, o teu nome. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. Muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de estar na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que cada dia mais e mais o Senhor, Deus amado, possa me estar abençoando meus irmãos, ó Pai, derramando a tua unção, da tua graça, do teu amor. Muito obrigado, ó Deus. Recebe, Senhor, nossa adoração nessa noite, ó Deus, como bálsamo suave diante das tuas narinas, ó Deus. Recebe, Senhor, toda a alegria que está em nossos corações, ó Pai, por te servir, por saber que nós temos um Deus que cuida de nós, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome santo de Jesus, amém. Ministério de Louvor está com a oportunidade. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém? Amém? Amém. Estamos felizes de estar mais uma vez neste lugar, onde nós nos reunimos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, o único que é digno de receber todo o louvor e toda a adoração. E que nessa noite seu coração seja grato por todas as bênçãos que Ele te deu nesse dia, mas principalmente porque um dia Ele te deu direito ao novo nascimento. E esse novo nascimento te deu o direito a ter o seu nome escrito no livro da vida. E se hoje você, que já se encontrou com o Senhor, partir, você tem acesso aos céus, porque um dia o Senhor te deu esse direito.
E se você que está aqui nessa noite ainda não adquiriu esse direito de ter o seu nome escrito no livro da vida, essa é a noite que você pode se encontrar com Deus, que você pode se entregar ao Senhor, que você pode ter a sua vida transformada pelo poder que há na palavra do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria. Diga isso para o Senhor. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Obrigada, Senhor Deus. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, com o Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Adore o Senhor, você nasceu de novo. Aleluia, glória a Deus. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, com o Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em Ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Obrigada, Jesus. Que nós não merecíamos, Senhor, mas a Tua graça nos alcançou, Deus. O Teu amor nos alcançou, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Eu nasci de novo em Ti. Eu sou muito mais que vencedor. Eu nasci de novo
me chama pelas águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei em ti, Senhor. Ao teu nome clamarei, clame ao Senhor, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, Senhor, e tu és meu. Aleluia, Jesus. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar, ele nunca falha. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Aleluia. E tu és meu. Aleluia. Guia nossos passos, Senhor Deus. Não deixe, Senhor, que a gente tente caminhar sem o Senhor, Pai. Porque sem o Senhor a gente não vai conseguir, Deus. O que será de nós, ó Deus, tentar caminhar sem Ti, Senhor Deus? Nós vamos afundar, Pai. Mas se o Senhor segurar na nossa mão, ó Deus, nós vamos conseguir, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Guia-me para que em tudo em Ti confie. A igreja sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie,
igreja declare. E além das ondas olharei. Aleluia. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Aplauda o Senhor com alegria nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Ai, que o Senhor nos leve às águas profundas. Amém, irmãos? Que o Senhor nos leve, a gente vai confiar, porque Ele vai estar conosco. Amém? Ele é o nosso Jeová Rafá. Ele é o nosso Jeová Jireh. Ele pode nos levar, guia-me, ó Deus, nas águas profundas. E a nossa fé, irmão, não vai ser abalada. A nossa fé vai ficar mais firme, porque Ele está conosco. Amém? Glória a Deus. Convido o irmão José Roberto e a diaconisa Ruth, Isabel, para a gente estar cantando um hino do cantor cristão. Você pode se assentar. E Marquinhos, e você pode estar ofertando e dizimando ao Senhor. Amém? Queridos, eu sei que a dirigente pediu para os irmãos se sentarem, não é isso? Os irmãos podem ficar de pé para a gente cantar bem bonito, para a gente liberar o nosso diafragma, não é isso? Que a gente canta melhor. Sossegai 329. Quantas bênçãos? Se da vida as vagas Procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina
Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ainda na tua presença, Senhor, nós queremos te honrar, Senhor, porque tem sido tantas bênçãos derramadas, Pai amado, na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos porque a cada manhã tuas misericórdias têm se renovado em nossas vidas. Te agradecemos porque podemos caminhar até a tua casa, Senhor. Muito obrigado. Que cada dia possamos lembrar, Senhor, que o simples fato, Pai amado, de estarmos respirando, que para muitos é simples, é um motivo de gratidão a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado por estar em Tua casa, por estar falando contigo neste momento. Senhor, nós somos gratos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, poder se assentar. Muitas vezes nós estamos no nosso trabalho, ou estamos em um ambiente onde nós não podemos celebrar o nosso Deus, onde nós não podemos cantar hinos, louvores, pular, gritar, cantar. Aqui não. Aqui nós podemos celebrar. Dentro do nosso lar, dependendo do lar que a pessoa habita, também ela pode celebrar. Então, irmãos, bota para fora, extravasa, como diz o outro, amém? Aqui é um lugar de adoração, você tem liberdade para adorar nosso Deus. Irmã Diceia, diaconisa, está com a oportunidade de celebrar o nosso Deus através dos nossos irmãos, amém? Uhul! Ô, glória! Gente, boa noite, irmãos, a paz. Nós estamos aqui nessa noite, né, como responsabilidade e eventos. Nós temos de 2 anos, nós comemoramos o aniversário dos nossos irmãos, né? 2 meses, perdão. Então, nós estamos aqui para comemorar o mês de março e mês de abril, tá bom? Eu vou chamar os nossos irmãos, maio vai ficar para a próxima. Nós vimos que tem pouco irmão aqui, mas nós vamos estar aguardando, tá? Como nós... Oi? Não, pastor. Vamos embora. Eu botei lá, né, pastor? É mês de março. É Juliana. Nossa irmã Juliana, nossa nova batizante. Uhul! Nossa irmã Cíntia. A Cíntia não está aí, né? Que lindo. Nosso irmão Zé Carlos também não está. Nosso irmão Rodrigo, a mãe pode vir representar? Porque aí, né? Nosso irmão Adalto. Uhul! Aleluia! Adalto ficou mais velho. Nosso irmão Marcos. O Marcos de Nascimento. E vou chamar logo o pacote. Nosso irmão Mateus. Os nossos gêmeos preferidos. E a mãe também, irmã Cosma. Gente, olha só, gente linda, né? Agora eu queria saber se tem alguém de março que fez aniversário que eu não chamei. Tem alguém aí, nosso convidado? Alguém aí? Tem? Tem não? Então tá, vamos ficar para o próximo. Agora vamos chamar o mês de abril. Abril, irmã Divina, ela não está. A irmã Sônia também não está. A irmã Cláudia! Uhul! Tá aqui. Gente, a irmã Graciete também não está. Abril é fogo, né? A irmã Bruna também não está. A irmã Márcia também não está. Irmã Valdir Júnior também não está. Então, poxa, abril veio com a só Cláudia que representou, né, Cláudia? Só você que representou o mês de abril, né? Que lindo. Então, mas ontem fez aniversário o irmão Ronaldo, né? Vem cá, Ronaldo, fazer parte desse pacote aqui. Nós vamos orar por você, tá bom? Fica aqui. Então, nós vamos chamar nosso pastor para dar
orar pelos nossos irmãos. Pastor, e olha, eu gostaria que ficasse em pé. Depois nós vamos cantar o nosso parabéns, né? Você sentou. Vamos dar parabéns primeiro? Vamos, então. Bem alegre, hein, gente? Vamos pular. A irmã falou que nós somos povo alegre, hein? Parabéns, Parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns pra você. Deus te dê muitos anos de vida. Parabéns! Parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns pra você. Deus te dê muitos anos de vida. Por quê? É bênção! É bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Por mais uns anos de vida. Peraí, tá? Depois você vai orar. Nós estendendo suas mãos para cá, vamos abençoar essas vidas. Isso, vem para cá, filhão. Isso, vamos abençoar. Estenda tuas mãos aí em nome de Jesus, vamos lá. Pai Santo, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela alegria que nos une nessa noite em adoração, em louvor ao teu eterno nome. E queremos agradecer ao Senhor por cada pessoa que chegou até este lugar, que a tua boa mão esteja sobre a tua casa, sobre a tua igreja, em especial, ó Deus, sobre esses irmãos, essas irmãs que fizeram, Deus, mais uma primavera. Senhor, nós te somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E, ó Deus, glorificamos o teu nome, porque teus filhos, ó Pai, estão aqui para contar as bênçãos que o Senhor tem dado a eles. Ó Deus, que o Senhor, neste ano, ó Deus, seja um ano repleto das tuas realizações, das tuas maravilhas, e que o Senhor os abençoe poderosamente para a tua honra, Pai, e tua glória. Nós oramos agradecendo em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode sentar, irmãos. Vamos para o próximo momento. Aleluia! Dando continuidade, né? A esse momento onde a gente possa, onde nós podemos assim celebrar nosso Deus por conquista, né? Hoje nós também estamos comemorando também, irmãos, o Dia das Mães, né? O nosso dia, né, mamães? O nosso dia. Mulheres honradas, abençoadas, mulheres ungidas. Irmãos, é um privilégio ter a oportunidade de gerar uma criança, ter a oportunidade de conduzir, ensinar uma criança. É um privilégio poder ser usado por Deus para orientar, ensinar e educar para que a vida, no crescimento espiritual, é um privilégio ser mãe. Então, assim, nós assim, agradecemos a Deus, estou falando em nome de todas as mães, né, lógico, por esse privilégio. Mas nós queremos, a Igreja PIB no Guarani, ela preparou uma lembrancinha para nós. Mas antes, eu vou chamar aqui um filho para poder estar lendo. Um filho que está nos visitando, irmão Wilson. Vem cá, irmão Wilson. Wilson! Para estar lendo um poema para todas as mães. Graça e paz a todos. Boa noite. Para aqueles que me conhecem, estou aqui. Não de volta, mas apenas um breve abraço a todos. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Wilson. Já pertencemos a essa congregação durante muitos anos. E brevemente estarei de volta para o braço do Pai. Leamos. A PIB do Guarani
deseja a todas as mães um dia emocionante, um dia de paz, um dia de amor, fraternidade. Amém? Mães da Bíblia, mães de fé. Mãe que ora, mãe que luta, mãe que ama e que escuta. Deste tempo tão antigo, são exemplos e abrigo. Sara, mãe da promessa, esperou com fé, uma fé imensa. Mesmo quando o tempo voa, Deus cumpre o que ecoa. Ana chorou e suplicou. A bênção conquistou, seus filhos ao Senhor o entregou. Samuel, profeta forte, nunca recusou. Maria, mãe do nosso Salvador, com coragem e por amor, aceitou o grande plano e o salvou e o gerou. Mães da Bíblia, mães da vida, com esperança tão erguida, hoje consegue o seu caminho com fé, amor e muito carinho. Feliz Dia das Mães. Queria ler um pouco mais, mas não tem. Acabou. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe, amém? Convido todas as mamães para estarem aqui na frente para a gente estar recebendo nossos presentinhos. Todas as mamães. Pode vir. Isto. Convido Débora, Sofia, Marcele para estar distribuindo, Juliana para estar distribuindo os presentes. Débora, Sofia, Marcele, Juliana para estar... Isso, como é o nome? Pode vir, não adianta se esconder, não. Pode vir, mamãe. A mamãe... Ah, tá... Vem. Isso. Dá espaço aí. Deixa ela passar com o barrigão dela aí. Deixa ela passar aí. Ela tá com o neném no colo. Pode vir com o bebê no colo. Isso. Feliz Dia das Mães. Isso. Eu convido os filhos que estão aí, que as mamães estão aqui, podem vir para cá. Podem vir para cá. Isso. Pode vir. Isso, pode vir. Todos os filhos podem vir. Pode vir, ficar perto aqui. Sarinha, vem ficar perto de mamãe. Fica já aí, Juliana, perto da tua mãe também. Pode ficar. Isso. Sarinha, fica aqui atrás da Bel. Aqui, ó, você é a autona. Atrás da Bel aqui. Abaixa agora. Isso, pronto. Foi? Todo mundo aí? Isso. Fica aqui, Juliana, perto da mamãe. Isso. Assim, ó, igual Sara aqui, ó. Isso. Abraça aí, mamãe. Foi? Tá todo mundo aqui, gente? Sônia, jura, Sônia, que não quer vir com o teu bebê novo aqui? Não? Então vamos. Pode tirar.
Isso. Diaconisa Isabel vai estar fazendo uma homenagem para a gente. Bom, vamos chamar a Raíssa aqui que a gente combinou. Tá rouca? Poxa. Então, todo mundo aqui, ó. Pode. Minhas queridas, assim, esse louvor ele é muito, muito, muito conhecido. Mas nesse momento, filhos, eu gostaria que vocês, neste momento, olhassem para a mãe de vocês, porque é a mãe de vocês que está cantando, fazendo uma retrospectiva desde lá do momento que você nasceu. Nós temos ali uma mamãe que tem no forninho, né? Tá com o forninho ali preparando, né? É assim que Deus faz. Vamos lá, Raíssa? Combinadíssimo, viu? Pode soltar. Vamos lá, DJ. Olhem para a mãe de vocês, hein? Olha, é o momento de falar com mamãe. Se não falou que te amo hoje, tá na hora. Eu queria o tempo parar, de novo lhe fazer ninar, crescer e mudar, não dá pra inventar, é o caminho que Deus lhe traçou. Brinquedos de bis, violão, espalhados por todo lugar. Um dia poeira eu irei tirar, no silêncio de não encontrar. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Queria a gente botar na barriga novamente, né? Mas não, tem que seguir, tem que voar, né, pastor? Os dentinhos você vai trocar e roupas maiores usar. O seu caminhar vai ao longe o levar, pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que agarram minha mão, coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é um presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser mãe. Muito obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar de novo aí. Amém. Vamos ficar em pé, gente. Isso, vamos orar. Eu sei que talvez você esteja aqui, né? Talvez sua mamãe não esteja.
talvez seus filhos não estejam aqui, mas eu tenho certeza quanto sua mamãe foi importante para você, quanto você tem sido importante para os teus filhos. Na verdade, mamãe é eterna, né? A gente, falei aqui para minha coroa aqui, ó, mais 100 aninhos para ela. Não é isso? A mamãe do Wilson fez 101 anos. 100, vai fazer 101. Né? Então falei para minha mãe aqui, pelo menos 100. Chega a 100, 120. Tá bom? Né? Então você vai estender as suas mãos para cá. O diácono Rogério, vem cá. Esteja orando pelas mamães, agradecendo ao Senhor. E é um privilégio muito grande tê-las aqui conosco. Minha esposa também, né? Minha esposa chora quando ouve essa música. Oremos. Querido Deus, te louvamos, exaltamos seu nome nesta noite, Senhor. Queremos, Pai amado, nesse momento, Senhor, te agradecer, Senhor. Te agradecer por cada mulher que está aqui à frente, Senhor. Te agradecer, Pai amado, por cada mãe, Senhor. Esse privilégio, Pai amado, que tu deste a cada uma delas, Senhor, de poder, Pai amado, gerar um filho, Pai. Pai amado, nós somos muito gratos a Ti e grato por cada uma delas, Senhor. Por nós podermos hoje estar aqui, Te agradecendo, Senhor, por esta dádiva, Pai amado, que Tu tem concedido, Pai amado, a cada uma delas, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, por cada filho, Senhor, que nós, como os filhos, Senhor, podemos amar, respeitar e abraçar sempre, Pai amado, enquanto nós estamos aqui, Senhor. Que Senhor possa, cada dia, estar abençoando a vida delas, Senhor. Dando muita saúde, Senhor, e abençoando cada casa aqui representada como família, Senhor. Muito obrigado. É o que nós queremos te agradecer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, ainda em pé, ainda em pé, vamos ficar em pé ainda, rapidinho. Eu queria ler um texto de 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 até o verso 18. Primeira Samuel, capítulo 1, verso 9 até o verso 18. Logo após, eu queria... cadê a nora da irmã Sônia? Não deixa eu esquecer, não. Quero orar por você, né? Daqui a pouco vai ser mamãe, vai dar a luz aí. A Leni também já está... A Leni está nos últimos momentos também, né? Aí daqui a pouco vai nascer a Antônia. Isso. Todos acharam? Eita. Arrancaram os 1 Samuel da tua Bíblia aí? 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 até o verso 18. Diz assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte.
apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar o favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Você pode repetir esse último versículo? Ana respondeu: aleluia. Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite, que o Senhor aplique aos nossos corações, que diminuamos, ó Deus, e que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar à tua amada igreja nessa noite, para a tua honra e tua glória. Oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós conhecemos a história de Ana e sabemos o nome do seu filho e quem foi seu filho Samuel. A Bíblia fala que Ana não tinha condições de gerar um filho e tinha uma dificuldade diante do seu casamento. Naquele momento, por exemplo, nós entendemos que Ana não tinha condições de gerar um filho, mas não por causa dela ou por causa de alguma situação. A Bíblia mesmo vai dizer que o próprio Deus não permitiu que Ana gerasse filho. De forma que a sua alma está muito angustiada. Ela ora, a palavra do Senhor diz que ela ora, ela busca o Senhor, e em um certo momento Deus atende. E Deus faz com que Ana gere um filho chamado Samuel, que foi um profeta, que foi usado por Deus de uma forma muito especial. E ali ela vê as coisas de Deus acontecendo na vida dela, na vida do seu filho Samuel. Eu posso citar para você, por exemplo, de que Samuel foi o primeiro profeta, o profeta que ordenou, o sacerdote que ungiu os primeiros reis, Saul e Davi. Foi ali com Samuel que começa também um momento que nós chamamos justamente da monarquia em Israel. Começa com Saul, depois vai Davi. Mas você pensa comigo também que esse contexto era um contexto em que havia também muita dificuldade moral. E ele também foi responsável, por exemplo, para denunciar o pecado que os filhos de Eli também estavam cometendo como sacerdote. Eli era o sumo sacerdote, mas os seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes e estavam contrários à palavra do Senhor. O que eu quero pensar com você nessa noite é: Deus quer separar famílias nessa noite para gerar frutos para Deus, para gerar Samuéis, para gerar pessoas em que Deus pode usar e mudar a história de uma nação. E talvez você pense comigo, pastor, talvez você pense comigo dizendo assim: pastor, é impossível alguém gerar um filho para mudar a história de uma nação. Então está aqui. Um que começa numa casa. Um que começa numa dificuldade. Um que começa num momento triste da sua mamãe, mas que vai ser um grande profeta de Deus. O último profeta, o último juiz. Aquele que fez, aquele que Deus usou, aquele que foi responsável por denunciar o pecado, aquele que foi responsável por ungir os reis. E a palavra do Senhor diz que ela alcança essa bênção, ela alcança essa graça. Então, nessa noite, eu queria pensar com você sobre famílias que geram frutos para Deus. E pensar com você qual foi o caminho dessa mulher, que é um caminho que nós, como tanto mãe, quanto pai, precisamos tomar.
A gente às vezes fala, pastor, eu queria tanto um filho, mas nós esquecemos qual é a preciosidade que temos na mão. Nós esquecemos o que nós temos na mão. Você pode pensar comigo, por exemplo, eu cito uma história muito interessante de Moody. A sua mãe tinha 7 filhos e ela engravidou para ter um 8º filho. A história vai contar, Moody é um grande evangelista do século XIX. A história vai contar de que essa mãe, ela estava com 8 filhos e de repente ela fica sozinha quando ela engravida do 8º filho. Só que quando ela vai ter esse 8º filho, vai nascer 2. Então eram gêmeos, então já não são 8, são 9 filhos. O que nós falamos da história de Moody, ele nasce em 1837, mas tinha uma mãe que não abriu mão de nenhum dos seus filhos. A palavra o que a gente entende da história de Moody, o que é relatado na sua biografia, diz que essa mãe levava seus filhos à igreja. Diz que essa mãe fazia de tudo, trabalhava de dia e de noite. Quando Moody completa 18 anos, ele vai morar com seu tio, trabalhar numa sapataria. E seu tio, despretensiosamente, chega para ele e diz assim: você não quer aceitar Jesus? Você não quer reconhecer o plano de salvação na sua vida? E ele vai e aceita. Aí um belo dia ele estava assistindo uma mensagem, o pastor disse: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue totalmente a Ele. A partir daquele momento, Moody, que não tinha nem o primeiro, nem o primário, ensino primário, ele se sente tocado e ele avança para a missão, para cumprir a missão de Deus que tinha para ele. Ali no século XIX, diz o que nós entendemos da biografia de Moody, é que ele prega e ele começa a pregar e juntar pessoas numa escola bíblica dominical. E aí ele traz aí chega para o pastor e diz: pastor, eu quero uma oportunidade de ensinar na escola bíblica. E aí juntam a galera e o pastor começa a ver chegando muita gente. Para concluir, para ser uma coisa muito mais prática nessa primeira parte, eu vou dizer para você, esse homem, ele mudou a história, ele pregou para mais de 500 mil pessoas, converteu mais de 500 mil pessoas por causa de uma mãe que aproveitou a oportunidade, que não reclamou da sua condição, foi à luta, foi à batalha e fez com que tudo que pudesse fazer, e Deus veio ali e abençoou. E Moody foi um grande evangelista do século XIX e mudou a história de muita gente. Assim como Deus fez na vida de Samuel, Deus continua fazendo hoje. E nós precisamos gerar filhos para Deus. Nós precisamos gerar frutos para Deus. Nós precisamos preparar os nossos para Deus. Nós precisamos preparar os nossos para que sejam evangelistas. Nós precisamos preparar os nossos para que sejam servos do Senhor. Nós precisamos preparar os nossos para que a gente veja o fruto daquilo que Deus tem na nossa família. E a primeira coisa que eu quero pensar com você nessa noite é que Ana ora. Ana, diante da sua condição, ela ora. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. As mães choram. As mães passam dificuldade. As mães são aquelas que têm mais sensibilidade até mesmo que os homens, até mesmo que os pais. E ela não foi diferente. Ela orou ao Senhor, mas orou com uma condição de amargura, porque naquele contexto, Deus permitiu um certo período da história de que um homem tivesse 2, 3 mulheres, quantas mulheres ele quisesse. E antes que você fale assim, pastor,
Deus ele permitiu por quê? Porque ali era um outro contexto e era um contexto da seguinte forma: todas aquelas mulheres ali eram por causa da condição financeira. Então, quem tinha mais condições de sustentar as mulheres, tinham mais mulheres. Aqueles que eram pobres só tinham uma. Né? Graças a Deus sou pobre, a gente é pobre, não é isso? Mas era um contexto que Deus também não aprovava. Deus nunca aprovou o adultério, Deus nunca aprovou bigamia, poligamia. A Bíblia me ensina que todos aqueles que passaram por bigamia, poligamia, pagaram alto preço, destruíram suas famílias. Eu cito, por exemplo, para você que, diante de tudo aquilo que Deus permitiu, foi por causa do contexto histórico, mas ele nunca foi a favor da poligamia. Isso aí você pode ter certeza no teu coração. Mas nesse contexto, Ana estava chorando por quê? Porque ela tinha uma mulher que era casada com seu marido e essa mulher tinha filhos e Ana não. Naquele contexto também, quando uma mulher não gerava filhos para o homem, era permitido ao homem ter uma outra mulher para dar continuidade à sua linhagem. Mas mesmo assim, Deus nunca aprovou a poligamia. Mas nesse contexto histórico, era isso que estava acontecendo. Só que quando você olha disso, você vê a amargura de Ana, você tem que pensar uma coisa comigo. Há um entendimento de que essa mulher Penina, ela tinha 10 filhos. E Ana não tinha nenhum. Então a sua alma estava o quê? Amargurada. Tem coisas, por exemplo, que acontecem na nossa vida que traz amargura. Tem coisa que traz dificuldade. Mas quando a palavra do Senhor diz que Ana ora, Ana não desiste de orar pela sua família. Ana não desiste de orar pelos seus sonhos. Ana não desiste de orar e apresentar a sua necessidade ao Senhor. Ana não desiste de orar em tempos difíceis. Quanto tempo tem que você não ora pelos teus filhos? Quanto tempo tem que você não ora pelo seu esposo? Quanto tempo tem que você não ora pela sua família? Em tempos difíceis, e os tempos são difíceis, nós precisamos orar como Ana orou, perseverante, buscando de Deus. E é interessante que a palavra diz que era o próprio Deus que cerrou a madre de Ana. É o próprio Deus. Isso conta uma coisa muito clara para mim e para você. Deus tem um controle de tudo. Até mesmo de não permitir aquilo que a gente quer. Mas a Bíblia me ensina que se eu orar, se eu buscar esse Senhor, Ele pode entrar com providência e mudar a história da minha vida. Ele pode entrar com providência e mudar a história de Ana. Por isso que Ana não deixa de orar. O que está pegando? Você já entregou? Ou você já parou de orar? Pelo menos, mais ou menos aqui, 10 anos que Ana vem ouvindo a Penina falando no ouvido dela. Se são 10 filhos, se foi um atrás do outro, 10 anos. E aquilo ali doía no coração dela, aquilo ali trazia amargura. Mas a Bíblia diz que ela orou. Só que tem uma coisa. Ela fez um voto. Um voto mais lindo que uma mãe e um pai pode fazer. Qual é o voto? Ela chega para o Senhor e diz assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou lhe apresentar, eu vou lhe entregar esse filho. E não vai passar na cabeça dele uma navalha. O cara não ia poder cortar o cabelo. Ia ficar com voto de nazireu. Era o nazireado que Ana estava prometendo aqui. Só que o grande problema de um voto é que voto com Deus você precisa o quê? Cumprir. Quem aqui
pediu um filho a Deus e falou para Deus que não ia tirar ele da igreja? Quem aqui falou que ia criar ele no caminho do Senhor? Todo mundo, né? Acho que você votou assim. Eu me lembro quando apresentei a Andressa lá no hospital, toda embrulhada. Aí o ar-condicionado bombando, e eu falei assim, eu quero ver. Aí o médico olhou assim, mas, pai, tá tudo perfeito. Eu falei, não, eu quero ver, dedinho por dedinho. Né? Quero olhar, desembrulha. Aí desembrulhou, aquele frio. Falei, tá, contei todos os dedinhos. Peguei, apresentei o senhor. Da mesma forma, Débora. Chegou, peguei, apresentei o senhor. O voto que a gente faz de apresentar nossos filhos, nossa casa ao Senhor, é um voto irrevogável. Mas eu vou dizer para você, não é só irrevogável, é o melhor voto. Porque você pode votar qualquer coisa, você pode falar qualquer coisa, você pode prometer qualquer coisa a alguém. Mas quando você diz assim, se o Senhor me der, ele vai ser consagrado ao Senhor, ele vai estar ao seu serviço, ele vai estar na sua casa. Eu que voto, jamais posso voltar atrás. Porque, na verdade, foi o melhor voto que essa mulher fez. Presta atenção. Foi o melhor voto que ela fez. Ela podia pedir a Deus e dizer assim, Senhor, me dá um filho e faça dele um advogado. Me dá um filho e faça dele um juiz. Me dá um filho e faça dele um cara bom na profissão. Mas ela diz ao Senhor, Pai, me dê um filho e o Senhor vai ver que eu vou apresentar ele ao Senhor. E aí tem algo interessante. Que eu preciso aprender com Ana. Porque ela vota, diz ao Senhor que ela continua a orar, mas a palavra do Senhor diz que ela cumpre o seu voto com o Senhor. A gente vai chegar lá. Antes de eu chegar lá, eu quero falar algo que me chama a atenção. Ana era aquela que estava amargurada. O sacerdote Eli chega para ela, chama ela de, em algumas versões, na versão revista atualizada, revista corrigida, filha de Belial. Que quer dizer o quê? Ímpia. Porque achou que ela estava como? Bêbada. Só Deus e você sabem quais são os seus sonhos. Só Deus e você sabe qual é a sua oração. Só Deus e você sabe quem é você. Primeira coisa. O sacerdote, o pastor que fala aí, o pastor que está aqui, não conhece o teu coração e eu não conheço mesmo. Mas quando você, por exemplo, está orando, a primeira coisa que eu penso que com você é que ela tem algumas palavras contrárias. Primeiro, é do seu marido. Ele diz assim, não sou eu melhor do que 10 filhos? E quem é melhor do que 10 filhos? Quando a gente casa, que a gente é o centro das atenções da esposa, é tudo top. Quando nascem as crianças, acabou a atenção da esposa pra gente, irmão. Verdade. E não adianta você brigar, não, que... Não adianta você brigar, não, que a atenção dela agora é para os filhos. Aí vem o bobão do Eucana. Sou eu melhor que 10 filhos, não? A primeira palavra do cara que deveria estar ajudando ela a orar, né? Deveria estar crendo, é o sacerdote do lar, é o cara que está atento. Era a primeira coisa que ele deveria falar assim, não, vamos continuar orando. Mas aí também tem uma outra palavra, é o sacerdote, o pastor chegou lá, o Eli, falou assim, você está bêbado, você está parecendo uma filha de Belial. Como é que a gente toma certas palavras pela frente de pessoas que não estão ligadas com Deus e que, diante daquilo que a gente está passando, vem com a palavra contrária? Isso é real. Mas é por que isso? Para desanimar, para tirar a oração da gente, para tirar o sonho nosso, como o sonho de Ana, para, ao invés de ajudar no meio da amargura, dar uma palavra contrária.
Ao invés de ajudar no meio da dificuldade, nós, principalmente como pai, como esposo, que somos mais casca grossa, precisamos estar atentos para a gente não liberar uma palavra dessa dentro de casa, porque a gente está vendo a dificuldade, mas aí a gente começa a se colocar no lugar como aquilo que substitui o que a esposa, o que a mãe está procurando, o que verdadeiramente a família necessita. Ou então damos uma palavra aí, dizendo, você está aqui, está igual doida, você está aqui, está igual bêbada. Quando nós olhamos isso, nós vemos uma coisa muito interessante. É que Ana nunca abriu mão de fazer o voto com o Senhor, nunca abriu mão de orar, nunca abriu mão de buscar aquilo que Deus tinha para ela. E quando nós olhamos isso, nós sabemos que Deus sustentou Ana, porque é pancada de todo lado. E ainda é Penina, ainda tem a da Penina, que a Penina fala, como é que a Penina andava lá na casa? Eu tenho, você não tem. Eu tenho 10, você não tem nenhum. Que é o entendimento é que ela tinha 10. Eu tenho, você não tem. Você ainda sobe para adorar esse Deus que não faz nada? Você ainda vai lá adorar a Deus? Porque convenhamos, essa mulher aqui também cumpria algo que não era obrigação dela, não. Quando você olha aqui, ela vai a Siló. Da onde ela morava até Siló são 24 quilômetros, para 3 festas anuais. E era o homem que era responsável por ir, mas ela acompanhava o seu esposo. E quando ela acompanhava o seu esposo, quem ia também? A outra. E a outra também ficava, ó, eu tenho, você não tem, você vem aqui adorar e as coisas não acontecem. Quantas vezes a gente recebe essa palavra, irmão, que às vezes a gente está vindo ao domingo, vindo quarta-feira, vindo na EBD, buscando, trabalhando, orando ao Senhor, orando, e aí vem, na verdade, uma filha de Belial, um enviado do cão, e diz a palavra assim, você ora, e as coisas não acontecem. E aí Ana começa a ouvir certas vozes, mas ela não dá ouvido a essas vozes. A palavra do Senhor diz que ela chega para Eli e diz assim, não, meu senhor, não, meu senhor, eu não estou aqui bêbada. A tua filha, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, vá em paz, e o que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu posso encontrar o favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Porque Deus estava trabalhando para que Ana recebesse a bênção do Senhor. Passa um tempo, eles voltam para casa e ali acontece o que acontece em todo casamento. Eles se unem. Quem está entendendo diz amém. Tem uma galera aí que já está mais antiga, que já foi. Mas tem uma galera nova aí que sabe o que é isso. Não é isso? Chega lá e faz aquilo que todo casal faz. Pelo menos os casados. O namorado não pode fazer isso. Coabitam, têm relações sexuais. E o Senhor, diz a palavra do Senhor, que Ana concebeu e deu à luz. E esse concebeu e deu à luz foi Deus mesmo abrindo a madre. Quem fechou e cerrou a madre foi Deus. Quem abriu a madre foi Deus. Assim foi na história de Israel, na vida de Sara. Assim foi na história de Rebeca. Assim foi na história de várias mulheres que tiveram dificuldade para engravidar. O Senhor cerrou, o Senhor mesmo abriu. Quando eu olho para isso, a palavra do Senhor diz que Ana tem de Deus uma resposta. E Ana ficou grávida
E passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi, o Senhor me deu, do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, ficou. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Agora é a hora de cumprir o voto. Agora o cenário está posto. Agora é a prova dos 9. Toma cuidado com o voto que você faz para Deus, que você tem que cumprir. Toma cuidado. Ana fez um voto. Vou apresentar ele na casa do Senhor, ele vai ficar lá para sempre. Meu querido, é o primeiro filho dessa mulher. Ela chega para o sacerdote Eli, ela chega lá, e a palavra do Senhor me diz que ela espera o menino ser desmamado, e ela vai cumprir o seu voto. Um tempo aí de desmame que a gente costuma esperar, que há mais ou menos 3, 4 anos. Tem os filhos aí que ficaram até 10 anos mamando. E tem uns ainda que ainda está dentro da casa do Senhor, da casa dos pais, que não sai, né? Ainda fica lá ainda. Mas tem uns que ficam mais tempo. Mas aí ficou um bom tempo lá para desmamar. Só que Ana foi confrontada com o que ela falou. Nós somos confrontados com o que nós fazemos, com o que nós falamos. O problema disso tudo é cumprir o que nós falamos. Aí, tem umas Anas aqui na igreja. Tem umas Anas nessas igrejas nossas do século 21. Senhor, muito obrigado. Está aqui o filho, é seu. Aqui está o seu filho. Eu vou orar por ele, vou levar ele para a tua casa, vou apresentar ele ao Senhor, e aí o filho nasce. E todo voto que é feito, o que é que faz? A primeira a ficar em casa são os pais. O primeiro a não levar os filhos para a EBD são os pais. O primeiro a não estar na igreja são os pais. O primeiro a não levar os filhos à presença de Deus são os pais. Nesse tempo, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo em que os votos que nós fazemos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós apresentamos ao Senhor, a nossa casa, mas nós mesmos, muitas vezes, retemos. Ou então nós estamos muito preocupados com a profissão dos nossos filhos, e precisamos ficar preocupados. Mas aí, quando nós falamos de profissão, a gente faz de tudo para que ele estude nos melhores lugares. Mas a gente esquece que é na presença do Senhor que ele vai ser feliz. É na presença do Senhor que ele vai viver os melhores dias da vida dele. Ainda independente da sua profissão, independente do que ele venha a ser. Se ele está com o Senhor, ele está na sua maioria. Se ele está com o Senhor, ele é feliz. Se ele está com o Senhor, ele está no melhor lugar. E muitas vezes nós esquecemos. Nós estamos falando de uma mulher que chega diante daquilo que ela fala. E quando nós falamos, irmãos, quantos de nós falamos que íamos levar os nossos filhos para a casa do Senhor, e quantos de nós fizemos votos igual a Ana? E muitas vezes somos nós mesmos que não cumprimos nem os nossos. A palavra do Senhor diz que ela chega e fala para o marido dela assim, ó, vou esperar ele desmamar. Você sabe o que é isso? Há uma pesquisa que diz que todo filho que mama na sua mãe, né, cria um vínculo tão forte, mas tão forte, que eu acho que é assim, por isso que Deus fala uma coisa muito interessante. Ele compara o amor de Deus ao amor de mãe. Ele diz assim, ainda que uma mãe te abandone, o Senhor, seu Deus, não te abandonará. Ainda que uma mãe, ou seja,
Acho que abaixo de Deus, o amor de mãe é o maior que tem. Para mim, é o meu entendimento. O pai é mais desligadão. O pai deixa os filhos lá. O pai deixa os filhos dar... Deixa ele dar com burro na água. Deixa ele dar murro na ponta de faca. Para ele aprender. E a mãe está lá assim, não, meu filho, vem cá, fica aqui. Eu lembro que eu estava... O Paulo César que vai gostar dessa. Estava em 1997 na escola de marinheiro. E aí liguei para casa. Mãe, não estou aguentando mais não. Larga tudo aí e vem. Vem, meu filho, vem. Então a mãe abraça, né? A mãe bota debaixo das asas. E aí meu pai olhou para mim assim, eu criei um homem ou eu criei um rato? Fica aí, meu irmão, segura a onda. Pô, eu segurei a onda. Aí meu pai contando as histórias dele do exército, né? Na época que eu era do exército, eu peguei, pô, o cara me deu um chute nas costas, eu virei para ele, dei uma voadora nele, fui preso. Você não vai aguentar. E a minha mãe, ó, o que é agora a mulher cumprir o que ela prometeu? Depois de ter aqui, ó, o seu filho bem próximo. A palavra do Senhor diz que ela chega lá e você começa a imaginar a cena. Está aqui Eli. O sacerdote Eli está aqui. Está aqui meu filho. E a partir de agora, ele é do Senhor. Ana não sabia aonde Samuel ia chegar. Mas ela apresentou o seu filho ao Senhor. Mas ela fez o que ela prometeu. E ela nunca esqueceu daquilo que ela prometeu, do voto que ela fez ao Senhor. E aí ela leva o seu filho para a casa do pai. Deixa ele lá. Quando você começa a entender essa história, é que Ana agora só vai visitar ela, vai visitar o seu filho, quando ela for oferecer o sacrifício, o seu marido for oferecer o sacrifício em Siló novamente, para de ano em ano, ela vê o seu filho. Mas aí tem uma coisa. Ela entregou o seu filho aonde? Casa de Deus. Aí a Bíblia vai me dizer assim, ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Presta atenção. Não é promessa. Não é promessa. Você vai pegar um pastor, 40 anos de ministério pastoral, um excelente pai, um excelente pastor, ensinou seu filho no caminho que deve andar. Honrou a Deus, não desonrou a sua esposa, não desonrou a igreja, foi ali firme, fiel. Nunca foi um cara que deu uma palavra atravessada na família, ensinou todo o caminho. Passou um tempo, tomou a idade da razão, vai fazer a sua escolha. Provérbios não é promessa, presta atenção. Provérbios não é promessa. Tem muita gente falando aí que provérbio é promessa. Uma irmã outra vez estava chorando e eu falei, o que foi? O filho dela, um tinha sido preso e o outro estava na presença do Senhor. E aí ela falou para mim assim, não, é porque falaram para mim que a culpa é minha. Eu falei, mas a irmã ensinou o teu filho aonde? Ensinei na casa do Senhor. A irmã deu algum mau exemplo? Não dei. A irmã pegou, fez alguma coisa contrária à palavra de Deus para ele sair da igreja? Não fiz. A irmã falou mal do pastor em casa? Nunca falei, pastor. Porque tem uma galera aí que fala mal do pastor dentro de casa, depois vai colher fruto dos filhos fora da igreja. Amém? Amém não, né? Misericórdia. Tem uma lá que quantas vezes eu falei mal do pastor e mal da igreja, reclamei. Cuidado para você não falar mal do pastor da igreja e teus filhos não quererem mais ir à igreja. Cuidado. E aí eu cheguei para ela, a irmã falou mal do pastor dentro de casa? A irmã falou mal da igreja dentro de casa? A irmã falou mal de Deus ou da Bíblia dentro de casa? Não, eu falei, então, minha filha, isso aí não tem nada a ver com você. O que diz em Provérbios não é promessa.
mas é uma máxima da vida. Toda vez que você lê Provérbio, Eclesiastes, Cantares, máxima. É bom que você faça. É bom que você leve seu filho à casa do Senhor. É bom que você cuide do seu filho. É bom que você dê bom exemplo. Você pode ser o cara mais exemplar. E esse camarada, ele pode dar passos numa bandidagem. Porque ele tem consciência do que ele quer fazer da vida. Ele toma a sua decisão, aquilo que ele, a partir de que ele toma consciência, ele sabe o que é mal, o que é bom. O que é ruim, o que é mal. E aí ele sabe disso. E ele vai tomar a sua direção. Mas tendo uma coisa, a melhor decisão que nós fazemos é ensinar os nossos filhos no caminho em que deve andar. E esse caminho é o caminho que Ana escolhe. Apresenta seu filho a Samuel, a Eli, melhor falando. E quando ela apresenta a Eli, a palavra do Senhor diz que ela faz uma entrega sacrificial. Versículo 27, versículo 28. Se puder colocar aqui, coloque. Versículo 25, para pegar o fim da meada. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Ana volta e agora coloca em prática o seu voto. Mas ela não sabia quem se tornaria Samuel. Para concluir, eu quero trazer algo para você. Samuel foi profeta, sacerdote, juiz e ungiu 2 reis, Saul e Davi. A partir daquele momento, Deus faz maravilhas na vida de Samuel. Teve um momento que Deus começou a falar com Samuel, Samuel, Samuel. Ele foi lá para ele e falou assim: acho que eu estou ouvindo vozes. Acho que tem alguma coisa acontecendo. O senhor me chamou? Ele: não sou eu que te chamei, não. Se você ouvir essa voz, diz: eis-me aqui, aceita o chamado de Deus. A partir dali, Deus faz desse homem um profeta, um sacerdote, um juiz, e é ele que é responsável por ir lá encontrar Saul e encontrar Davi. É ele que faz a diferença na vida de Israel, porque a partir de Samuel, Deus levanta uma monarquia davídica, que vai dar origem ao Salvador, Jesus Cristo. A partir de Samuel, as coisas vão se acertando, o pecado é denunciado, os filhos de Eli são denunciados no seu pecado, as coisas começam a se ajustar. Quando nós olhamos e queremos gerar frutos, que nossa família gere frutos para Deus, nós precisamos consagrar nossa casa, nossos filhos, apresentar tudo que nós temos, porque nós não sabemos o que Deus pode fazer. Talvez você esteja criando alguém nessa noite, talvez você esteja cuidando de alguém que vai ser o presidente do Brasil daqui a um tempo e vai fazer toda a diferença. Talvez seja o teu filho, as minhas filhas, que vai fazer total diferença na universidade. Mas você não sabe o que vai acontecer. Eu só quero te desafiar nessa noite, é que você tenha família espiritualmente saudável, que gere impacto para os céus, e gere frutos para Deus, que crie filhos, que tenham família que impactam verdadeiramente a casa do Senhor, porque famílias fracas, igreja fraca, famílias longe de Deus, igreja longe de Deus, família sem estrutura, igreja sem estrutura. O que eu só quero te desafiar nessa noite é que os pais precisam ver seus filhos como instrumentos de Deus, mais do que profissão, mais do que qualquer coisa que eles devam fazer. O que eu quero te desafiar nessa noite é como fez Ana, como fez a mãe de Moisés,
como você pode fazer nessa noite, entregar o seu lar, entregar a sua casa e fazer com que Deus use a tua vida e use a vida dos teus filhos para a honra e a glória do Senhor. Eu quero só te desafiar e dizer para você, grandes sacrifícios sempre acompanham grandes missões. Não foi diferente na vida de Davi, não foi diferente na vida de Samuel, não é diferente na vida dos nossos filhos. Você pode pensar comigo, pastor, as coisas estão difíceis, mas é na casa que começam as coisas a mudar. Pastor, olha, pastor, está muito difícil. Mas se você fizer a tua parte, você já está abençoando essa sociedade. E quem sabe, Deus não levante Samuel nesse tempo. Como levantou Mude, uma mãe que não abriu mão. E foi lá e cuidou, segurou, ajudou seu filho. Levava seu filho à escola bíblica dominical e seu filho se converte. E a partir dali vai se tornar um grande evangelista para impactar milhões de pessoas. Que Deus abençoe você. Que você gere frutos para Deus e a tua casa seja abençoada. Se você quiser, você pode aplaudir a esse Deus. E que, como Ana, você tenha esses milagres de Deus na tua casa. Vamos ficar em pé? Vou chamar, vem cá, Alan. Vem cá que eu quero orar por essa menina aí. Ó, terminando certinho, né? Eu ainda queria cantar mais um louvor, mas vamos embora. Eu queria que você... Oi? A Leni. Já foi apresentado o seu neném já, né? Não? Ah, tu não vai me dar essa graça, não. Deixa pro seu pastor lá. Não tem um pastor lá? Traz ele aqui que eu vou orar também. Mas não estou apresentando, não. Mas ele vai lá e apresenta. Vem, Paulo Céu. Isso. Tem um pastor dela lá que vai apresentar, mas eu vou orar. Não pode dizer que eu tomei a frente, não, tá? Não vai me arrumar problema com o pastor lá, não. Ai, meu Deus. Depois você vai lá e ele apresenta. Vamos orar por ela. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Não vou nem pegar no colo para dizer que eu não estou... Chega para cá, gente. Isso. Aqui. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Mas antes de orar, se você quiser receber uma oração pela tua casa, vem aqui à frente. Se você quiser, pastor, eu estou com umas coisas que eu preciso orar ao Senhor, preciso entregar. Então vem aqui à frente. Vem, pode vir, Ronaldo. Isso. Ronaldo é um testemunho vivo daquilo que Deus faz, né? Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Sheila aí, Sheila. Vamos se empolgar, Sheila. Ai, meninas, ficou doido. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, queremos agradecer ao Senhor por essa noite em que nós estamos aqui, Senhor. Ó Deus, ouvindo a Tua palavra, que a Tua palavra alcance os nossos corações, que a gente cumpra, ó Deus, os nossos votos diante do Senhor, e que o Senhor levante, ó Deus, do nosso meio, dos nossos filhos, das nossas filhas, Senhor, profetas, profetisas, ó Pai, que vão fazer a diferença nessa sociedade, que vão fazer a diferença, Senhor, nesse tempo. Porque, quem sabe, Senhor, nós estamos, ó Deus, criando, ó Deus, o futuro nesse nosso país. A verdade é essa, Senhor. Porque, como família, impactamos a sociedade. Então, Deus, abençoa, Pai, poderosamente a Tua igreja e que nesse mês da família, Senhor, a Tua palavra venha, ó Deus, ministrar, ó Deus, no nosso coração, ó Deus, o desejo, ó Pai, de sempre, ó Deus, entregar a nossa casa, sempre, ó Deus, proclamar Jesus na nossa casa, sempre ofertar, ó Deus, os nossos filhos, a nossa família, ó Deus, a nossa casa, ó Deus, em Tuas mãos. Pai Santo, eu quero agradecer, ó Deus, por essas pessoas que vieram aqui à frente. Ó Deus, muito obrigado, que o Senhor derrame das Suas ricas bênçãos, ó Deus, nas suas famílias, ó Pai,
E se há alguém aqui nessa noite, Pai, que precisa de uma intervenção do Senhor, ó Deus, talvez seja a volta de um filho, Pai querido. Ó Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Teu Espírito Santo pode tocar nessa vida, fazer ele lembrar, Senhor, das suas promessas, e que ele volte para a Tua casa, que ele esteja junto de nós, ó Deus, servindo ao Senhor. Se alguém aqui nessa noite, ó Deus, como família, que está lutando por uma enfermidade, contra uma enfermidade, ó Deus, em um nome santo de Jesus, entra com providência, ó Deus, muda a história. Se alguém aqui, ó Deus, nessa noite está, ó Deus, buscando libertação de um ente querido, Deus proclama libertação, em Teu nome nós proclamamos libertação, ó Deus, desse jovem, dessa jovem, libertação das drogas, libertação do cigarro, libertação da bebida, Senhor, ó Deus querido, em nome santo de Jesus, que o Senhor venha operar grandemente. Eu quero agradecer pela vida e família do Paulo César, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por o Senhor trazer essa menina, ó Deus, a vida, ó Deus, com saúde, que o Senhor continue cuidando. Consagro, ó Deus, a família de Paulo César de raiz, ó Deus, em Tuas mãos. Que o Senhor derrame das Suas ricas bênçãos na vida das Suas filhas, na vida dos Seus filhos, que o Senhor derrame poderosamente também na mesma forma, Senhor, na família do Alain. Toma o Alain, toma a sua esposa em Tuas mãos. Ó Deus, que seja um momento, ó Deus, do parto, ó Deus, o melhor momento, o momento do Senhor. Traga, ó Deus, aquele momento, ó Deus, e que seja tudo, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória. Que o Senhor ordene tudo, que ela tenha um bom momento, uma boa hora, Pai. Também quero entregar de maneira muito especial a vida de Leni, João, Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente e que o Senhor venha, ó Deus, também dar esse momento, ó Deus, o momento certo, ó Deus, também da realização desse parto. Que tudo, Senhor, seja no Teu controle, seja controlado pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Apresentamos as nossas famílias em Tuas mãos e lhe pedimos, Senhor, que nós venhamos ver, ó Deus, os Teus milagres, que venhamos ver, ó Deus, as Tuas realizações na nossa vida, na nossa casa, que as coisas que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tem para nós, venha vir à existência, porque o Teu nome é poderoso, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Muito obrigado por essa noite. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e nos traga, ó Deus, quarta-feira para estar, ó Deus, adorando e exaltando o Teu eterno nome. Nós oramos não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Oi, coisa linda. Você me dá 2 minutos que eu vou fazer os anúncios. Pode sentar.